A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? O intuito desse vídeo nesta noite, o propósito desse vídeo, louvado seja Deus, é para que você venha entender, louvado seja o nome do Senhor, a importância que tem de nós anunciarmos o Evangelho. Vemos, louvado seja Deus, um dos maiores exemplos abaixo de Cristo foi o apóstolo São Paulo. Vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo São Paulo, ele passou por prisões, por perseguições, por calúnias, por injúrias, louvado seja Deus. Se levantaram contra Paulo, Paulo foi preso, Paulo foi caluniado, Paulo foi perseguido. Nem tudo isso que aconteceu na vida do apóstolo São Paulo pôde parar ele dele pregar o Evangelho de Cristo. Então devemos entender e compreender a vontade de Deus em nossas vidas, porque Deus, ele prova os nossos corações. Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele permite, louvado seja Deus, muitas coisas acontecerem em nossas vidas, para ver se verdadeiramente nós amamos ao Senhor e a sua palavra. Então nesta noite, louvado seja Deus, nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, para que nós venhamos entender e compreender qual a perfeita, boa vontade de Deus em nossa vida. Porque o apóstolo São Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então sabemos, louvado seja Deus, que tudo é permitido por Deus acontecer nas nossas vidas, para que nós venhamos tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Então vamos ler um texto da palavra de Deus, que está aqui, louvado seja Deus, no livro das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e versículo número 1, que diz assim a palavra de Deus: porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousado em nossos Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjejas, nem houve pretexto de avareza de Deus em testemunhar, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servirmos pesar. Antes fomos brando entre vós, como ama que cria aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que o propósito de Paulo naquela cidade, na cidade de Tessalônica, louvado seja Deus, era de anunciar o Evangelho de Cristo. Vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo São Paulo, ele fala aqui, no versículo de número 2, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o apóstolo São Paulo, irmãos, ele foi, louvado seja Deus, preso. Paulo, ele foi, louvado seja Deus, perseguido pelo amor do Evangelho. E nós sabemos, louvado seja Deus, que todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que pregarem a verdade com a ousadia do Espírito Santo, esses vão padecer perseguições, vão padecer injúrias, vão padecer calúnias, vão se levantar contra eles. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele fala aqui, louvado seja Deus, na carta de Tessalônica,
louvado seja Deus aos Tessalonicenses, que havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousado em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo, irmãos, todos os dias ele travava uma batalha. Sabe para quê? Para anunciar o Evangelho de Cristo. Então vemos, louvado seja Deus, como Paulo ele fala nessa carta, que ele já tinha sido lá, aleluia, louvado seja Deus, agravado ali em Filipos, já tinha padecido, já tinha sido preso, louvado seja Deus, mas que tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo São Paulo era para ser de bom proveito do Evangelho. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã, nada, louvado seja Deus, é por acaso na sua vida. Sabemos, louvado seja Deus, que tudo aquilo que acontece na nossa vida, louvado seja Deus, é para que o nome do Senhor e o Evangelho ele venha a ser anunciado e o nome do Senhor glorificado na sua vida. Então o apóstolo São Paulo, louvado seja Deus, tudo aquilo que ele passou, por as injúrias, por as calúnias, por as perseguições, por as prisões, tudo isso foi de bom proveito para a expansão do Evangelho. Já quero te convidar, louvado seja Deus, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine aí os sininhos das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal, louvado seja Deus. Nos ajude, louvado seja Deus, a anunciar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo aquilo que Paulo passou, louvado seja o nome do Senhor, é para que o Evangelho, louvado seja Deus, ele viesse se expandir. Era para ser, louvado seja Deus, de bom grado. Porque Deus, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que Deus prova os nossos corações. É por isso que o apóstolo São Paulo, nessa carta, louvado seja Deus, que em Tessalonicenses, Paulo diz, louvado seja Deus, no versículo 2, mas havendo sido primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousado em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Então o apóstolo São Paulo, louvado seja Deus, já tinha sido preso, já tinha sido, louvado seja Deus, perseguido, já tinha sido caluniado. Muitas pessoas estavam injuriadas com Paulo, por quê? Porque Paulo, irmão, a missão dele foi pregar o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo vai para bom proveito. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo ele fala isso, que já tinha sido agravado em Filipos. Então vemos, louvado seja Deus, em Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem, ou que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então vemos, louvado seja Deus, irmãos, enquanto Paulo, ele se gloriava, louvado seja Deus, não em si mesmo, mas sim pelas situações que estava acontecendo na sua vida. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor viesse ser glorificado na sua vida. Eu quero falar para você nessa noite, movido pelo Espírito Santo, meu irmão, movido pelo Espírito Santo, minha irmã, se você está passando por luta, se você está passando por adversidade, se você está passando por calúnia, por defamação, louvado seja Deus. Deus manda dizer para você nesta noite, suporte tudo isso, porque maior foi aquela cruz que Jesus carregou, louvado seja Deus, para que o Evangelho ele fosse pregado, louvado seja Deus. E Deus conta com você, Deus conta comigo, para nós anunciarmos o Evangelho da salvação. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo, irmãos, contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo, ele se alegrava, meus irmãos,
com toda a situação que estava acontecendo na sua vida. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo, todas aquelas perseguições, todas aquelas prisões que Paulo passou, tudo aquilo contribuía para o bem do Evangelho. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, nessa noite. Essa situação que você passa, louvado seja Deus, é para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. Então glorifica a Deus por essa luta, por essa adversidade. Glorifica ao Senhor por esse momento difícil que você está passando. Porque é Deus que está provando o seu coração para saber se verdadeiramente você ama o Evangelho de Cristo e a palavra de Deus. Alabadagachai decomanaia. Então os nossos corações são provados todos os dias para saber se verdadeiramente nós estamos amando ao Senhor nosso Deus. Então Paulo falou lá em Tessalônica, nas cartas de Tessalonicense, que Paulo já tinha sido agravado, já tinha sido preso, tinha passado por aflições, por luta, por adversidade. Então aqui ele conclui, louvado seja Deus, aqui esta mensagem, aqui em Filipenses 1:12, e quero, irmãos, que sabais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então vemos, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, que a situação que você está passando, eu não sei qual a situação, mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo isso que você está passando, é Deus que está permitindo, sabe para quê? Para você, louvado seja Deus, anunciar o Evangelho de Cristo. Todo o sofrimento que você passa hoje, toda a dificuldade, todos os apontamentos, toda a perseguição, toda a calúnia, é para que o Senhor, Ele venha ser glorificado na tua vida. Então Paulo ele vai concluindo o seu discurso e dizendo, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar da palavra. Alabadagachai decomanaia. Então ali os irmãos em Filipos, louvado seja Deus, a qual Paulo falou aqui nesse texto de Tessalonicense, louvado seja o nome do Senhor, que tinha sido agravado. Muitos irmãos viram os exemplos de Paulo lá em Filipos, onde ele tinha sido agravado, tinha sido preso, tinha sido caluniado, onde Paulo, louvado seja Deus, passava por luta, por perseguições, por injúria. E muitos irmãos ali, louvado seja Deus, da igreja de Filipos, louvado seja Deus, da igreja daquela cidade de Filipos, aos filipenses, eles tomavam, louvado seja Deus, o exemplo de Paulo, meus irmãos. Eles viam, louvado seja Deus, a ousadia que Paulo tinha de pregar o Evangelho. O amor que Paulo tinha, louvado seja Deus, pela palavra de Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, nessa carta, louvado seja Deus, de 1 Tessalonicense, no capítulo 2, onde Paulo, ele está, louvado seja Deus, anunciando para os irmãos ali naquela igreja, em Tessalônica. Ele diz dessa forma, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Olha, veja só. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Então vejamos só, meus irmãos, você que tem ministério diante de Deus, você que pega a palavra, você que anuncia as boas novas de salvação, medite nesse texto e você vai ver, louvado seja Deus, que você foi chamado, que você foi escolhido, não para agradar o homem, não para agradar a mulher com palavras lisonjeiras, com palavras para agradar, com palavras, louvado seja Deus, para amaciar o ego,
para receber um tapinha nas costas, louvado seja Deus, e dizer que é teu amigo, não. Você foi chamado para pregar o evangelho, não para agradar o homem, disse aqui Paulo, mas sim para agradar o Senhor, que prova os nossos corações. Então eu vejo, louvado seja Deus, como os nossos corações aqui estão sendo provados, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus. Tanto nós anunciamos como nós vivemos a palavra. Não adianta só pregar, mas sim viver o evangelho, louvado seja Deus, aleluia, porque nós somos provados, diz aqui a Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele não pregava para agradar ninguém. Paulo, ele pregava para que o Espírito Santo de Deus, ele pudesse converter e convencer as pessoas dos seus pecados e dos seus maus caminhos.